Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso projeto, no nosso desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje vamos finalizar com mais um livro da Bíblia. Nós vamos finalizar hoje com o livro de Sabedoria. Nós vamos ler hoje do capítulo 15 até o último capítulo, que é o capítulo 19, beleza? Então pega aí a tua Bíblia para a gente poder finalizar aqui com o livro de Sabedoria. Capítulo 15. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governas tudo com misericórdia. Olha para você ver, já de início a palavra de Deus nos traz um ensinamento gigantesco. Olha para você ver, tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governas tudo com misericórdia. Então nós temos um Deus... Nós temos um Deus que é um Deus, cara, perfeito. Não existe defeitos em Deus. Não existe nada de errado em Deus, cara. Pelo contrário, nós temos um Deus bom, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus paciente. E nós temos, mais do que tudo isso, um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que cuida de nós com a tua mão misericordiosa. Pois nós não somos merecedores de tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. Olha ao seu redor, veja quantas coisas boas Deus tem feito por você. Só de você estar podendo ver esse vídeo, estar com acesso à internet, você já é uma pessoa muito abençoada. Então, é através da misericórdia de Deus que nós temos tudo que nós vemos ao nosso redor no dia de hoje. Então, agradeça por ter um Deus que te ama muito, um Deus que soprou a vida dentro do seu pulmão, soprou o ar que você respira dentro do seu pulmão. Agradeça a Ele pela tua casa, agradeça a Ele pela tua família, agradeça a Ele pelo seu celular, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Pois às vezes nós pedimos demais e nós esquecemos que temos um Deus que cuida de tudo. Um Deus fiel, um Deus paciente, um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso. Então vamos agradecer, glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam suas imagens com várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro, modela tanto os vasos que servem para o uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Depois, dando-se a um esforço mal empregado, com o mesmo barro modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra, e logo voltará para a terra de onde foi tirado. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloria de fabricar coisas falsas. A mente dele é pura cinza, sua esperança é mais desprezível do que a terra, e sua vida vale menos do que o barro. Porque não reconhece aquele que o modelou, lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou sopro vital. Então vamos reconhecer aquele que nos deu a vida, aquele que soprou a vida em nossos pulmões, aquele que nos deu a vida nesta terra, mesmo numa terra tão complicada, ele nos colocou aqui para glorificar o teu nome grandiosíssimo. Então reconheça que nós temos um Deus que soprou em nossas narinas o sopro da vida.
De Deus vem a vida. Então confie em Deus, cara. Confie em Deus, porque Deus é vida. Pode ter certeza que se você estiver nos caminhos de Deus, você está vivendo. Mas agora, se você decidir viver para o mundo, infelizmente você está afundado no pecado e a sua alma está caminhando para a morte eterna. E em Deus não. Em Deus nós estamos caminhando para a vida eterna. Então vamos colocar as vontades de Deus, aquele que soprou a vida em nossos pulmões. Vamos fazer as vontades dele, que os propósitos do Senhor sejam prevalecidos na minha vida, na minha e na sua vida. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fábrica de matéria terrestre, vasos frágeis e estátua de ídolos. Fabrica... Vamos lá de novo. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fabrica de matéria terrestre, vasos frágeis e estátua de ídolos. Mas os inimigos que oprimiram o teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideram como os deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos não os ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem os ouvidos a ouvir, nem os dedos das mãos a apalpar, e seus pés são incapazes de caminhar. Porque foi um homem quem os fez. Quem os modelou foi um ser que recebeu a respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante. Pois, sendo mortal, suas mãos ímpias só podem produzir um cadáver. O homem é melhor do que os objetos que ele adora. O homem, pelo menos, tem a vida, mas os ídolos jamais a terão. Eles adoram até os mais repugnantes animais que, comparados com outros, são mais estúpidos. Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais, e não tiveram o elogio e a bênção de Deus. Capítulo 16. Por isso, os egípcios foram justamente castigados com seres semelhantes e atormentados por numerosos animaizinhos. Em vez de tal castigo, tu beneficiaste o teu povo, e para lhe satisfazer um intenso apetite, tu lhe trouxeste codornizes, alimento extraordinário. Desse modo, enquanto os egípcios ficavam famintos e perdiam o apetite natural, enjoado com os bichos que lhes tinha enviado, as pessoas do teu povo, depois que passarem um pouco de necessidade, repartiam entre si um alimento extraordinário. De fato, era preciso que os opressores sofressem carestia inevitável. Ao teu povo, porém, bastava que lhe fosse mostrado como os inimigos estavam sendo atormentados. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras, e morriam mordidos por serpentes tortuosas, tua cólera não durou até o fim. Foram assustados por pouco tempo, e como correção, mas receberam um sinal de salvação, para lhes recordar um mandamento da tua lei. Quem se voltava para o sinal era salvo, não pelo que via, mas graças a ti, o Salvador de todos. Desse modo, convencestes os nossos inimigos de que és tu quem livra de todo o mal. Então Deus, que está na nossa frente nos protegendo, é Ele quem nos livra de todos os males, de todos os pecados, de todos os inimigos. Por isso a importância de estar firme, de estar íntimo com o Senhor, pois é Ele quem vai na frente, nos livrando do caminho mau. Então coloque sempre Deus à frente de toda e qualquer situação que você vai vivenciar. Se você quer passar numa faculdade, coloque Deus na frente. Se você quer alcançar um emprego, se você quer alcançar um cargo dentro da sua empresa, um cargo que você almeja, coloque Deus na frente. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, coloque sempre Deus à frente, para que Ele faça a vontade dEle e que nós possamos não ser atingidos pelas mãos dos inimigos, porque Deus está na frente, nos protegendo. Porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e moscas, e não houve remédio que os salvasse, pois mereciam ser assim castigados.
Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas de serpentes venenosas conseguiram vencê-los. Porque a tua misericórdia interveio e os salvou. Para que se lembrassem de tuas palavras, eram mordidos e logo depois curados. Para não caírem no profundo esquecimento e serem excluídos de teus benefícios. Não foi erva nem unguento que os curou, e sim a tua palavra, Senhor, que cura todas as coisas. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e morte, e fazes descer as portas do reino dos mortos e de lá subir. O homem, na sua maldade, pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida no reino dos mortos. É impossível escapar de tua mão. Os injustos recusavam reconhecer-te, e tu os açoitaste com a força do teu braço. Foram perseguidos com chuvas estranhas, granizos, tempestades violentas e devorados pelo fogo. O mais surpreendente foi que na água que apaga tudo, o fogo ardia mais ainda. É que o universo é aliado dos justos. Às vezes, a chama se abrandava para não queimar os animais enviado contra os injustos. Desse modo, eles podiam ver e compreender que estavam sendo perseguidos pelo julgamento de Deus. Outras vezes, mesmo dentro da água, a chama ardia, mais forte do que o fogo, para destruir os produtos de uma terra injusta. Ao teu povo acontecia o contrário. Tu o alimentavas com o alimento de anjos, oferecendo-lhe do céu o pão já preparado, que proporcionava todos os sabores e satisfazia o gosto de todos. Esse alimento mostrava a tua doçura para com os teus filhos. Ele se adaptava ao gosto de quem o comia e se transformava naquilo que cada um desejava. A neve e o gelo resistiam ao fogo sem se derreter. Desse modo, tornou-se claro que o fogo, ardendo no meio do granizo e relampejando no meio da chuva, destruía os frutos dos inimigos. O mesmo fogo, porém, noutra ocasião, esquecia a própria força, para que os justos pudessem alimentar-se. De fato, a criação obedece a ti, seu Criador. Ela se inflama para punir os injustos e se abranda para beneficiar os que em ti confiam. Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço da tua bondade, que a todos alimenta conforme o desejo de quem está em necessidade. Dessa forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de frutos que alimenta o homem, mas é a tua palavra que sustentam os que acreditam em ti. Então nós somos mais do que alimentados pelas comidas, pelas bebidas, por todas as coisas que nós ingerimos através da nossa boca. Nós temos que entender que mais do que isso, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não há vida. Sem a palavra de Deus, nós infelizmente vamos caminhar para o caminho da morte, e a morte eterna, onde o pecado vai sucumbir a nossa alma, o nosso amor em Deus, e nós vamos ser carregados para o caminho mau, para a morte. Mas se alimentarmos todos os dias, assim como nós comemos, nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, para poder manter a nossa saúde em dia, se fizermos a mesma coisa, alimentar da palavra de Deus, se conectar com Deus diariamente, pode ter certeza que aqui sim você terá a vida verdadeira, pois é em Deus que se encontra a vida eterna. Então vamos nos alimentar, vamos encher a nossa alma, vamos saciar a nossa alma com a presença de Deus, com a palavra de Deus, todos os dias, tá? Não é hoje só e amanhã, depois eu não vou fazer. É todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Pois se nós comemos alimentos para satisfazer as nossas necessidades humanas, precisamos também nos alimentar da palavra de Deus para alimentar, para satisfazer a nossa alma, o nosso espírito em Deus. Pois aquilo que o fogo não devorava logo se derretia ao calor de um raio de sol. Desse modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te agradecer. Invocaste
desde o raiar do dia. Ficaram também sabendo que a esperança do ingrato se derrete com a geada de inverno e se espalha como água que não é utilizada. Só tomar uma água aqui. Falando de água, né? A palavra acabou de falar de água, deixa eu tomar um pouquinho. Vamos aqui agora para o capítulo 17. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Por isso as almas sem instrução se extraviaram. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em suas casas e excluídos da providência eterna. Pensavam ficar ocultos com seus pecados secretos, debaixo do véu sombrio do esquecimento, mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e aterrorizados por alucinações, pois nem o esconderijo em que se abrigavam os preservou do medo. Ao redor deles ribombavam ruídos assustadores e lhes apareciam fantasmas tétricos de rostos sinistros. Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia iluminá-los, nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarar aquela noite tenebrosa. Apareciam-lhes apenas uma chama, que se acendia por si mesma, espalhando terror. Quando essa visão desaparecia da frente deles, ficavam aterrorizados e julgavam ainda pior os que tinham acabado de ver. Os artifícios da magia fracassaram completamente, e seu alarde de ciência ficou vergonhosamente confundido. De fato, aqueles que prometiam expulsar das almas enfermas os terrores e inquietações, caíam eles próprios vítimas de pânico grotesco. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse, eles ficavam assustados com a passagem de pequenos animais e síbilos de cobras. Caíam tremendo e recusavam olhar o próprio ar, coisa impossível de ser evitada. Com efeito, a maldade é medrosa e se condena por seu próprio testemunho. Pressionado pela consciência, imagina sempre o pior, porque o medo é apenas a falta do socorro que vem da reflexão. Quanto menos reflexão interior tivermos, mais alarmante parecerá-se a causa oculta do tormento. Durante aquela noite, realmente incapaz, saída das profundezas do impotente reino dos mortos, e todos entregues ao mesmo sono, eles eram, ora perseguidos por fantasmas monstruosos, ora ficavam paralisados pelo abatimento da alma, invadidos pelo terror inesperado e repentino que caía sobre eles. Assim, tudo aquilo que aí caísse, quem quer que fosse, ficava preso e trancado numa prisão sem trancas. Podia ser agricultor ou pastor, ou ainda operário que trabalhava em lugares desertos. Surpreendida, a pessoa caía na fatalidade inevitável, porque todos estavam acorrentados pela mesma corrente de trevas. O assobiar do vento, o canto melodioso de pássaros na ramagem frondosa, o murmúrio da impetuosa água corrente, o ruído surdo de rochas caindo em avalanches, a correria invisível de animais saltitantes, o rosnar das feras mais selvagens, o eco retumbante das cavernas das montanhas. Tudo isso os paralisava e o enchia de terror. O mundo inteiro, iluminado por luz radiante, se entregava aos seus trabalhos. Somente sobre eles se estendia a noite profunda, imagem das trevas que os deviam receber. Contudo, eles mesmos eram para si próprios mais pesados do que as trevas. Capítulo 18. Para os teus santos, porém, havia plena luz. Os outros, que lhes ouviam as vozes, mas não lhes viam a figura, os felicitavam por não estarem sofrendo. Também lhes agradeciam por não lhes terem feito mal, apesar de maltratados, e lhes pediam um favor que fossem embora. Em vez de trevas, deste aos teus uma coluna de fogo, para guiá-los no caminho desconhecido, como o sol inofensivo que iluminava sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz e aprisionado pelas trevas, porque haviam aprisionado os teus filhos, que iriam transmitir ao mundo a luz incorruptível da tua lei. Eles decidiram matar os filhos dos santos, e um só menino, abandonado, se salvou. Como castigo, eliminaste os filhos deles em massa, e os fizeste morrer
todos nas águas impetuosas. Aquela noite já fora anunciada aos nossos antepassados, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessas haviam acreditado. Teu povo esperava a salvação dos justos e a ruína dos inimigos. E, de fato, enquanto punia os adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Se você prestar bastante atenção naquilo que nós acabamos de ler, nós estamos aqui recordando um pouco da história do livro de Êxodo, onde os filhos de Israel estavam ali sendo escravizados e eles precisavam ser libertos pela mão do Senhor. E aqui, como diz nesse versículo, e de fato, enquanto punia os adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Obviamente, esse texto aqui está falando para aquele povo daquela época, mas nós lemos aqui um livro que é atemporal, ou seja, a palavra de Deus, cara, é para sempre. Ela foi, ela é e ela será. A palavra de Deus não tem data de validade. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E esse versículo aqui em específico, ele fala para nós nos dias de hoje também. E de fato, enquanto punia os adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Então, enquanto Deus vai batalhando contra todas as nossas tentações, contra todas as nossas dificuldades, contra o inimigo querendo nos atormentar todos os dias, Deus está nos defendendo. Deus está como proteção, como um escudo protetor. Aqueles que confiam nele verdadeiramente têm Deus como um escudo, tem Deus como a sua rocha, tem Deus como a sua fortaleza. E é pela graça e pela misericórdia de Deus, com Deus Todo-Poderoso e Onipotente, que Ele nos cobria de glória. Tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Então Deus está nos chamando para viver a glória junto com Ele, para morar junto no céu com Ele. Então vamos nos permanecer firmes e fiéis a esse Deus maravilhoso que nos protege, pois é somente pela palavra, é somente pela graça, pela proteção de Deus que nós podemos ser guiados. E Ele está nos chamando, Ele está nos convidando para morar junto com Ele, para a glória eterna. Então vamos todos os dias buscar sempre a presença do Senhor. Eu quero morar junto com Deus na glória eterna. Proclame isso na sua vida e coloque isso em prática todos os dias. Eu quero morar na glória eterna. Repita isso. Eu quero morar na glória eterna. Agora não vamos deixar mais da boca para fora. Vamos praticar sempre, sempre, sempre o amor em Deus. Vamos praticar sempre tudo aquilo que Deus nos ordena. Amém? Vamos continuar aqui. Os filhos santos dos justos ofereciam sacrifícios às escondidas, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina. Os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e perigos, e fariam isso entoando os cânticos dos antepassados. Serviam como eco os gritos confusos dos inimigos e ressoavam as lamentações dos que choravam seus filhos. O mesmo castigo atingiu o escravo e o patrão, e o homem comum sofreu a mesma pena que o rei. Todos tinham mortos sem conta, vítimas do mesmo tipo de morte. E os vivos eram insuficientes para enterrá-los. Num só instante morreu o melhor da geração deles. Embora desacreditassem de tudo por causa de sua magia, quando seus primogênitos morreram, eles reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Enquanto um silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite estava pela metade, a tua palavra toda poderosa veio do alto do céu, do teu trono real, como guerreiro implacável, e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia como espada afiada a tua ordem sem apelação. Parou e encheu tudo de morte. Tocava o céu e caminhava sobre a terra. Então, subitamente, fantasmas de sonhos terríveis os abalaram e terrores inesperados se apoderaram deles. Caíam semi-mortos por toda parte, mostrando a causa de sua morte. De fato, sonhos pavorosos já os tinham avisado sobre o acontecimento, para não morrerem sem saber o motivo do seu sofrimento. Também, os justos foram atingidos pela provação da morte, e no deserto foi abatido um grupo numeroso, mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los, manejando as armas do seu ministério sacerdotal, a oração e o incenso pelos pecados.
ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu servo. Venceu a ira divina não com a força do corpo, nem pelo poder das armas. Ele venceu com a palavra que aplacou aquele que castigava, recordando-lhes as promessas e as alianças feitas com os antepassados. Os mortos tinham caído dos montes uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Sobre a sua longa veste estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam escritos os nomes gloriosos dos antepassados, e sobre a coroa da cabeça dele estava a tua majestade. Diante disso tudo, o exterminador recuou com medo. A simples experiência da ira já fora suficiente. Vamos agora para o capítulo 19. Contra os injustos, porém, a ira divina foi implacável até o fim. Porque Deus sabia de antemão o que iriam fazer. Eles iriam permitir que os justos saíssem, até insistiram para que partissem o quanto antes. Depois mudariam de opinião e os perseguiriam. De fato, ainda estavam de luto. Oi! Nós vamos sair, vamos lá fazer feira, viu? Beleza. Vai qualquer coisa depois. Tá bom. Eles iriam permitir que os justos saíssem e até insistiram para que partissem o quanto antes. Depois mudariam de opinião e os perseguiriam. De fato, ainda estavam de luto, chorando junto aos túmulos de seus mortos, quando tomaram uma decisão insensata. Perseguiram como fugitivos aqueles a quem antes tinham suplicado que partissem. O destino merecido os arrastava para esse desfecho e os fazia esquecer o que já lhes havia acontecido. Desse modo, estavam acrescentando a seus sofrimentos o castigo que faltava. Enquanto o teu povo faria a experiência de uma viagem maravilhosa, eles encontrariam morte nunca vista. Porque a criação inteira, obedecendo às tuas ordens, tomava novas formas segundo o seu gênero, para que os teus filhos fossem preservados, sãos e salvos. Apareceu a nuvem que cobriu de sombra o acampamento, e a terra firme surgiu onde antes era água. O mar vermelho se transformou em caminho livre, e as ondas violentas se tornaram planície verdejante. Através dele passou todo o teu povo, protegido por tua mão e contemplando prodígios admiráveis. Aqui nós vemos, onde os israelitas ali atravessam o Mar Vermelho. E a gente percebe aqui, cara, que o projeto de Deus são maravilhosos. Todos os projetos que Deus ordena na nossa vida são projetos maravilhosos. Porque se confiarmos verdadeiramente em Deus, Ele é capaz de até mesmo abrir o mar para passarmos em meio sem nem se afogar. Olha para você ver, Ele fez isso com os filhos de Israel. Então nós percebemos que se confiarmos verdadeiramente em Deus, se tivermos fé em Deus, Ele é capaz de fazer maravilhas. Nunca se esqueça que os projetos de Deus são maravilhosos. Como cavalos conduzidos ao pasto e como ovelhas saltitantes, todos cantavam hinos para ti, Senhor, seu libertador. Lembravam-se ainda do que acontecera no estrangeiro. Em lugar de animais, a terra produziu moscas, em vez de peixes. O rio vomitou multidão de rãs. Mais tarde, viram também uma nova espécie de aves, quando, levados pelo desejo, pediam alimentos delicados. Para satisfazê-lo do mar, subiram cordonizes. Sobre os pecadores caíram castigos, não sem antes o aviso prévio de raios estrondosos. Eles sofreram justamente por causa de sua própria perversidade, por terem odiado cruelmente os estrangeiros. Outros povos não acolheram visitantes desconhecidos, os egípcios, porém, escravizaram estrangeiros benfeitores. E mais ainda, é certo que para os outros povos haverá um castigo por terem recebido hostilmente os estrangeiros. Os egípcios, porém, depois de receber com festas e fazer os estrangeiros participar de seus direitos, acabaram atormentando esses estrangeiros com trabalho duríssimos. Por isso, foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo, quando, cercados de trevas profundas, cada um procurava tateando a direção
de sua própria casa. Os elementos da natureza trocavam suas propriedades entre si, da mesma forma que na harpa as notas modificam o desenvolvimento da música, mas conservando sempre o mesmo tom. É o que se pode perceber olhando o que aconteceu. Os seres terrestres se transformavam em aquáticos e os que nadam saltavam para a terra. Na água, o fogo aumentava mais ainda a sua força, e a água se esquecia do seu poder de apagá-lo. Por outro lado, as chamas não queimavam a carne dos animais, que andavam entre elas, e também não derretiam aquele alimento celeste, parecido com gelo e fácil de derreter. Sim, ó Senhor, de todos os modos engrandeceste e tornaste glorioso o teu povo. Nunca em nenhum lugar deixaste de olhar por ele e de o socorrer. Então nós temos um Deus que de onde nós estivermos, Deus vai estar de olho em nós e ele vai estar nos socorrendo, nos caminhando para a salvação. Então não se deixe perder por esse mundo e conecte-se com Deus. Crie intimidade com o Senhor para, pela mão misericórdia dele, sermos salvos. Amém? E assim a gente finaliza com o livro de sabedoria. É um livro, cara, simplesmente maravilhoso. Nós poderíamos aqui ficar estudando horas e horas e horas o livro de sabedoria para adquirirmos, quem sabe, um pouco mais de sabedoria, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Deus é a sabedoria. Então é um livro muito fantástico. Quem sabe algum dia a gente, aqui nesse canal, traz um estudo um pouco mais aprofundado. É um livro que precisa ser muito aprofundado, precisa ser muito estudado. Quem sabe um dia a gente não traz ele aqui de volta para estudar cada dia mais. E amanhã nós vamos dar continuidade aqui, eu acho que é o livro de Eclesiástico, isso mesmo. Amanhã nós damos início com o livro de Eclesiástico, nesse desafio aí de ler a Bíblia completa por durante um ano, beleza? Obrigado pela tua presença e busque sempre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.